Bom dia. Estamos ansiosos? Eu estou. Olha, eu fui pegar o livro hoje, olhei para ele, ele olhou para mim e pensei, meu, que louca, né? Que eu acabei de ler a biografia gigante, aí pego outro tão pequenininho. Porque, meu, olha, é muita coisa, né? Acho que mais 1 ano e meio. Tava doida. Eu não aceitei essa sugestão. Vamos lá, deixa eu aceitar aqui uma galera. Tô marcando aqui, ó, o nome e a cara de vocês para ver quem vai até o final. Só ver. Hum. Lá, a gente vai começar hoje. Na semana passada não deu. Então vamos começar hoje juntas. E a gente vai começar da página 15, beleza? Ô, Lise, tá me ouvindo? Tu faz um favor para mim? Tem um monte de gente aqui pedindo solicitação para entrar, e aí fica ruim de ir aceitando enquanto eu tô lendo. Posso te colocar de colaboradora e aí tu aceita para mim? Pode. Vou por aqui só para eu não me desconcentrar na hora que estiver lendo. Deixa eu achar você aqui. Como organizado. Aí é só apertar permitir, beleza? Se aparecer alguém. Obrigada, Liz. Vou ajustar aqui. Ó, a gente vai começar então na página 15, tá bom? Que aí a gente vai ler os prefácios para depois ler o texto inteiro mesmo e aí seguindo. Até perguntaram lá no grupo se a gente tinha um cronograma de leitura. E não tem. A gente vai lendo conforme der, não tem uma regra, como que se diz, uma organização. A gente vai lendo e vai discutindo assim, sem um tempo pré-determinado, a não ser o tempo de duração mesmo daqui do vídeo, que é de 1 hora. Então, eu sempre tento começar no máximo 11h05, e aí peço para vocês serem pontuais e entrarem no tempo, né? E a gente fica, então, até meio-dia. Às vezes vai dar tempo de ler mais, às vezes menos, depende se a gente tem discussão ou não nesse dia. E aí eu peço também para que quem tiver alguma dúvida, é só levantar a mão ou escrever no chat e a gente vai trocando quando vierem, então, comentários e afins sobre a nossa leitura, tá bom? Às vezes também pode ser que dê uma paradinha, assim, porque eu vou marcar algumas coisas, fazer anotação, e aí vou dividindo com vocês sobre isso. Mas é para a gente ler com calma, tá bom? Vamos lá. Observação preliminar, a primeira edição. Deixa eu colocar apoio aqui. Ao procurar aqui expor a interpretação dos sonhos, creio não haver ultrapassado o âmbito dos interesses neuropatológicos. Na investigação psicológica, o sonho se revela como o primeiro elo na sequência de formações psíquicas anormais, cujo outros elos, as fobias histéricas, as obsessões e os delírios, devem, por razões práticas, concernir aos médicos. Como ficará evidente, o sonho não pode reivindicar a importância prática semelhante. Vivi, quer falar? Eu quero, tá me ouvindo? Estou ouvindo. No azulzinho, você falou, começa no 15 também? Ah, não, a página é diferente. Deixa eu ver se eu estou. Por favor. Deixa eu ver se na edição dele tem um prefácio. Também mandaram um. Aqui, ó, Eu acho que eu achei. É na 16. 16? 16? 29. Está na 29. da primeira edição, página 29. Então, quem for Achei. acompanhar pela Imago, página 29. Quem estiver acompanhando pela Companhia das Letras, página 15. Eu vou sempre. A Gabi colocou aqui que não encontrou o PDF. Se alguém puder mandar lá no grupo para mim,
Eu vou sempre falando para vocês qual que é o capítulo que a gente está lendo. E aí, quem tiver no PDF, dá um Ctrl L e aí vocês conseguem achar. Quem está no PDF, a página 18, a Aline colocou aqui. Obrigada, Bru. Imagina. Como ficará evidente, o sonho não pode reivindicar importância prática semelhante. Tanto maior, porém, é seu valor teórico como paradigma. E quem não souber explicar a origem das imagens do sonho, se esforçará em vão para entender as fobias, as ideias obsessivas e delirantes e, eventualmente, exercer terapêutica sobre elas. Mas essa relação, a qual o nosso tema deve sua importância, pode ser também responsável pelas deficiências deste trabalho. Os momentos de ruptura, que serão muitos nessa exposição, correspondem a pontos de contato igualmente numerosos, em que o problema da formação do sonho se insere em problemas mais abrangentes da psicopatologia, que não puderam ser tratados aqui e que deverão ser abordados futuramente, se houver tempo e energia e se aparecer material adicional. As particularidades do material a que recorro para ilustrar a interpretação dos sonhos também dificultaram esta publicação. No próprio trabalho, se notará porque todos os sonhos relatados na literatura ou coletados por desconhecidos seriam inúteis para os meus fins. Tive de escolher entre meus próprios sonhos e os de meus pacientes em tratamento psicanalítico. Aqui acho que vale a gente falar dele dizer que os sonhos dos outros seriam irrelevantes justamente porque um sonho ele não vem pronto com o significado. Tem o sonho e o significado atribuído. E só a própria pessoa que sonhou é quem tem que atribuir significado àquilo. Uma das coisas que a gente escuta muito das pessoas dizerem, até por um campo místico, é: eu sonhei com X coisa, você pode dizer para mim o que isso significa? E significa nada, porque as coisas não significam nada por si só. Significa aquilo que você entender sobre elas. Então, nesse trabalho que a gente faz, quando a gente ouve o sonho, é acompanhar o paciente na criação, né, que não é uma criação do nada, vem a partir daquilo do conteúdo inconsciente, do que representa aquele sonho para ele. Claro, quando a gente conhece o paciente, a gente ouve um sonho dele, pode ser que seja muito explícito o que aquilo tem de significado, mas só é assim porque a gente conhece o paciente. Se você não conhece a história dele, né, você não tem como, então, entender a história daquele sonho e o que ele pode significar. Não pude servir-me deste último material, porque nele os processos dos sonhos estavam sujeitos a uma complicação indesejada, devido à presença de características neuróticas. Na comunicação de meus próprios sonhos, contudo, mostrou-se necessário revelar a desconhecidos mais intimidades da minha vida psíquica do que podia ser do meu agrado, e do que cabe a um autor que não é poeta, mas homem de ciência. Há controvérsias, né? A gente acha tudo uma poesia. Isso foi embaraçoso, porém inevitável. Sujeitei-me a isso para não ter que desistir da demonstração dos meus resultados psicológicos. Naturalmente, não resisti à tentação de abrandar algumas indiscrições por meio de omissões e substituições. Sempre que isso ocorreu, foi em detrimento do valor dos exemplos utilizados. Só me resta manifestar a esperança de que os leitores desse trabalho se coloquem em minha situação difícil, para serem indulgentes comigo, e além disso, que todas as pessoas que, de alguma forma, se julgarem aludidas nos sonhos comunicados, pelo menos não recusem a vida onírica à liberdade de expressão. Prefácio, segunda edição. O fato de se fazer necessário uma nova edição desse livro de leitura, não muito fácil, antes mesmo de completar uma década de sua publicação, não se deve ao interesse dos círculos especializados, aos quais meu prefácio original se dirigia.
Meus colegas da psiquiatria parecem não ter feito nenhum esforço para superar a estranheza inicial que a minha nova concepção do sonho podia suscitar. E os filósofos de profissão, acostumados a tratar os problemas da vida do sonho como apêndice dos estados de consciência e resolvê-los com poucas, em geral as mesmas, sentenças, não perceberam que justamente daqui podem ser tirados muitos elementos que devem levar a uma modificação profunda de nossas teorias psicológicas. A atitude dos resenhadores nos periódicos científicos só pôde justificar a expectativa de que a ensino dessa obra era ser ignorada para sempre. E o pequeno bando de seguidores corajosos que praticam a psicanálise médica sob a minha orientação e que, seguindo o meu exemplo, interpretam os sonhos para utilizar essas interpretações no tratamento de neuróticos, não teria esgotado a primeira edição do livro. Emily, quer falar? Oi, gente, eu entrei depois, e aí vocês falaram, a gente precisa entender. Vocês ainda estão no prefácio? Isso, no segundo. No segundo parágrafo. Oh, meu Deus. E eu achando que vocês estavam lá na frente, eu tô lá na prefácio da 8ª edição, fui descendo. Vou voltar. Não, vai voltando aí. Qualquer coisa, manda aqui por onde que você está lendo no chat, as meninas te ajudam a achar. Vai estar no segundo. Portanto, sinto-me em dívida para com um círculo mais amplo de pessoas cultas e ávidas de saber, cujo interesse me criou o desafio de retomar, após 9 anos, este trabalho difícil e fundamental em muitos aspectos. Alegra-me poder dizer que encontrei pouca coisa para mudar. Inseri material novo aqui e ali. Acrescentei alguns conhecimentos tirados de minha experiência, agora maior, e busquei reelaborar alguns poucos pontos. Mas todo o essencial sobre os sonhos e sua interpretação, assim como as teses psicológicas que deles podem derivar, permaneceu inalterado. Pelo menos subjetivamente, passou na prova do tempo. Quem conhece meus outros trabalhos sobre a etiologia e o mecanismo das psiconeuroses, sabe que jamais dei pronto algo inacabado e que sempre me empenhei em mudar minhas declarações conforme o avanço dos meus conhecimentos. Isso daqui é uma coisa que eu sempre falo do Freud e que eu acho de uma riqueza assim, sem tamanho, da questão dele sempre deixar em aberto a possibilidade de mudar alguma coisa daquilo que ele já falou. Eu acho ele muito humilde nesse quesito. Cara, hoje eu já aprendi outra coisa, vi que não é mais isso, então ele retoma e aí ele transforma aquilo. Sempre dizendo e também deixando claro de onde ele saiu, onde ele chegou, por que aquilo foi modificado. Não é dar murro em ponta de faca, sabe? De perceber uma coisa e achar que tem que ser aquilo até o fim. E acho também que que a psicanálise é tão viva, tantas coisas acontecem ainda e a partir dela, justamente porque sempre teve espaço para questionar. E que bom que a gente pode mudar. Uma das coisas que eu sempre trago, porque eu acho que é da atualidade, é a gente pensar a questão da análise online. O quanto que isso virou um tema de discussão e a psicanálise sobrevive ou não sobrevive à pandemia. E aí da gente encontrar a possibilidade de até divã online fazer, né? De tantas coisas poderem continuar se servindo da psicanálise mesmo diante das mudanças. E acho que isso começa mesmo a partir dele, de deixar em aberto. No âmbito da vida onírica, pude manter minhas primeiras afirmações. Em meus longos anos de trabalho com os problemas das neuroses, vacilei repetidamente e em algumas coisas me desorientei. Nesses momentos, foi sempre a interpretação dos sonhos que me devolveu a segurança. Nossa, agora eu lembrei que tem uma carta dele para o Fliss, que está em alguma edição da Autêntica, que ele fala sobre a questão dos erros que ele cometeu e de continuar, e é tão bonita. Uma vez eu fiz um post até com um trecho dessa carta, que agora eu não vou lembrar a citação, eu vou caçar lá no Instagram e eu vou mandar para vocês. Lá tem a referência da carta, mas faz pensar nesse ser analista, dele dizer de quanto que ele errou e que o olhar do Fliss e o entendimento de que quando uma pessoa erra,
aquilo de estudo sobre ela, e sempre da possibilidade de continuar, é o que fez ele ser quem ele foi, o olhar do Fliss sobre isso. Então, Lise, aquelas, né, a gente já leu tantas coisas que eu acho que sim. Acho. Eu tenho certeza que é numa carta, mas não vou me lembrar o número dela. E eu tenho certeza que tá. Também não lembra, né, Dari? Eu tenho certeza que eu tenho. Acho que é o feminilidade, gente, porque o feminilidade é o que começa com várias cartas, não é? Tô, Lau. É verdade, nesse da feminilidade, ele troca várias cartas com Fliss. A primeira parte dele inteira, né? Uhum. Eu acho que é dele, porque foi no começo dele que a gente teve várias cartas. Eu tenho certeza que eu tenho um post com essas frases. Se caçar lá no Insta, vai achar, porque tá bem destacado lá que é um trecho da carta do Freud para o Fliss. É muito bonito. Eu vou caçar e mando para vocês. E se alguém lembrar também que carta que é, já manda aqui. Portanto, meus numerosos adversários científicos mostram um instinto certeiro quando se recusam a me seguir justamente na pesquisa dos sonhos. Também o material desse livro, meus próprios sonhos, que, em sua maior parte, foram superados ou tornados sem valor pelos acontecimentos, e que usei para explicar as regras da interpretação dos sonhos, demonstrou, na revisão, uma tenacidade que se opôs a alterações substanciais. Para mim, esse livro tem ainda outro significado subjetivo, que só pude compreender após terminá-lo. Ele se revelou como parte da minha autoanálise, como minha reação à morte de meu pai, ou seja, ao evento mais significativo, a perda mais pungente da vida de um homem. Após reconhecer isso, senti-me incapaz de apagar os traços dessa influência. Ao leitor, porém, não deve importar com que material ele aprende a valorizar e interpretar os sonhos. Sempre que não pude inserir uma observação imprescindível no contexto original, indiquei, mediante colchetes, que ela é da segunda revisão. Aqui, verão de 1908, e aí o prefácio, a terceira edição. 9 anos se passaram entre a primeira e a segunda edição desse livro, mas a terceira se fez necessária pouco mais de 1 ano após a segunda. Posso dizer que essa mudança me alegra. Contudo, se antes não me dispunha a ver a negligência de minha obra por parte dos leitores como prova de sua ausência de valor, não posso utilizar o interesse que agora se manifesta como prova de sua excelência. O avanço do conhecimento científico também não deixou intocada a interpretação dos sonhos. Quando a redigi, em 1899, ainda não havia a teoria da sexualidade, e a análise das formas mais complicadas da psiconeurose ainda estava em seu começo. A interpretação de sonhos pretendia ser um recurso para possibilitar a análise psicológica das neuroses. Desde então, a compreensão aprofundada das neuroses influiu, por sua vez, sobre a concepção dos sonhos. A própria teoria da interpretação dos sonhos se desenvolveu numa direção que não havia sido enfatizado bastante na primeira edição deste livro. Tanto por experiência própria, como pelos trabalhos da Absteker e outros, aprendi a reconhecer de modo mais correto a extensão e o significado do simbolismo no sonho, ou melhor, no pensamento inconsciente. Assim, no curso desses anos, foi se acumulando muita coisa que requeria atenção. Procurei levar em conta essas inovações, fazendo inúmeras inserções no texto e acrescentando notas de rodapé. Se esses acréscimos ameaçam ocasionalmente romper os marcos da exposição, ou se nem sempre foi possível elevar o texto original ao nível dos nossos conhecimentos atuais, peço indulgência para com essas falhas do livro, pois nada mais são do que consequências e indícios do desenvolvimento acelerado de nosso saber. Arrisco-me a prever que em outras direções, as futuras edições da interpretação dos sonhos, caso venham a ser necessárias, se diferenciarão da atual.
Provavelmente buscarão, por um lado, um relacionamento mais estreito com o rico material da literatura, do mito, da linguagem corrente e do folclore. Por outro lado, tratarão dos laços entre o sonho e a neurose e o distúrbio mental de modo mais aprofundado do que foi possível fazer aqui. O Sr. Otto Henke me prestou ajuda valiosa na seleção dos acréscimos e cuidou sozinho da revisão das provas. Sou grato a ele e a muitos outros pelas contribuições e retificações. Viena, primavera de 1911. Aqui, quem estava lendo a biografia vai ter o mesmo sentimento que eu penso, que é a gente ler do Otto Henke e de tantos outros que vão aparecer e pensar, já sei quem é ele, olha só, né, sei de toda a história da amizade deles. Quem estava aqui vai entender, a gente sabe de todas as fofocas, né, sabe como é que foram as brigas, como eles se davam. E quem não leu a biografia deveria ler, porque traz isso de uma forma muito gostosa, assim, que é o relacionamento que ele teve com todas essas pessoas que aparecem nas obras. Deixa bem, fala assim, dos detalhes, bem legal. Prefácio à 4ª edição. No ano passado, 1913, o Dr. A.A. Brill, de Nova York, publicou uma tradução inglesa deste livro, The Interpretation of Dreams. O Dr. Otto Henke não só fez as correções desta vez, mas também enriqueceu o texto com 2 contribuições independentes. Apêndice ao capítulo 6. Viena, junho de 1914. Prefácio à 5ª edição. O interesse pela interpretação dos sonhos não diminuiu durante a Guerra Mundial e tornou necessária uma nova edição antes mesmo do fim da guerra. Mas a bibliografia posterior a 1914 não pôde ser considerada inteiramente. E a bibliografia em línguas estrangeiras não chegou ao meu conhecimento, nem ao do Dr. Henke. Uma tradução húngara da interpretação dos sonhos, feita pelos senhores Dr. Olos e Dr. Firenze, está prestes a ser publicada. Em minhas conferências introdutórias à psicanálise, publicadas em 1916 e 17, a parte central, composta de 11 conferências, é dedicada a uma exposição sobre o sonho que busca ser mais elementar e pretende estabelecer uma relação mais íntima com a teoria das neuroses. No conjunto, ela tem um caráter de um resumo da interpretação dos sonhos, embora seja mais minuciosa em algumas passagens. Não pude me decidir a fazer uma reelaboração abrangente deste livro, que o alcançaria ao nível de nossas concepções psicanalíticas atuais, mas que também acabaria com a sua particularidade histórica. Creio que, após quase 20 anos de existência, ele cumpriu sua tarefa. Budapeste, Steinbrück, julho de 1918. Prefácio à 6ª edição. As dificuldades que a indústria editorial enfrenta atualmente fazem com que esta nova edição apareça bem depois do que exigia sua demanda, e que, pela primeira vez, seja uma reimpressão inalterada da edição anterior. Apenas o registro bibliográfico no final do livro foi completado e atualizado pelo Dr. Otto Henke. Minha suposição de que esse livro tinha cumprido sua tarefa, após quase 20 anos de existência, não se confirmou. Eu poderia dizer, isso sim, que agora ele tem uma tarefa a realizar. Se antes devia fornecer alguns esclarecimentos sobre a natureza do sonho, agora tem o papel não menos importante de combater os persistentes mal-entendidos a que esses esclarecimentos estão sujeitos. Viena, abril de 1921. Prefácio à 8ª edição. Teve edição, né, gente? Estamos vendo aqui que o que não faltou foram edições. No intervalo de tempo entre a última, 7ª edição desse livro, 1922, e esta nova edição, a Internationale Psychoanalytische Verlag, de Viena, começou a publicar meus não sei falar isso daqui não, mas é Obras Reunidas. Vamos lá, né? Quando tá em inglês a gente tenta, mas tem uns negócios aqui, ó, que não vai rolar.
O segundo volume dessa coleção contém o texto restabelecido da primeira edição, e todos os acréscimos posteriores estão reunidos no terceiro volume. As traduções publicadas nesse mesmo período se baseiam na edição independente do livro. É o caso da tradução francesa de E. Meyerson, de 1926, intitulada lá A Ciência des Rêves, A Ciência dos Sonhos. Publicada na Biblioteca de Filosofia Contemporânea, já estou até traduzindo para vocês. É mais fácil traduzir, gente, do que falar. Da tradução sueca de John Landquist, de 1920, e da espanhola de Luís Lopes Ballesteros e de Torres, 1922, que ocupa os volumes 6 e 7 das obras completas. A tradução húngara, que eu julgava estar em vias de ser publicada em 1918, não chegou às livrarias até hoje. Aí tem uma nota que ela foi publicada em 1934. Além das traduções mencionadas nesses prefácios, foram publicadas ainda durante a vida de Freud uma edição russa, em 1913, e uma japonesa, em 1930, e uma tcheca, em 1938, que foi outra coisa que a gente falou também quando a gente estava lendo a bibliografia. Ele, desde novo, tinha o desejo de ser conhecido e de fazer com que a sua obra fosse conhecida, e ele experimentou isso ainda em vida. Ele viu a força que a psicanálise tinha. Ele viu o quanto que as pessoas se interessavam pelo trabalho dele. E a gente sabe, quem leu a bibliografia, que foi muito emocionante quando ele viu tudo isso acontecer e que ele se alegrava por isso. Também nessa edição, Revista da Interpretação dos Sonhos, tratei a obra essencialmente como documento histórico e fiz apenas as mudanças que a clarificação e o aprofundamento de minhas próprias opiniões me recomendavam. Em conformidade com essa postura, abandonei definitivamente a ideia de incluir bibliografia sobre os problemas do sonho que apareceu após a primeira edição da Interpretação dos Sonhos, e excluí as seções correspondentes das edições anteriores. Foram omitidos também que os 2 ensaios, Sonho e Literatura e Sonhos e Mitos, com que Otto Henke havia contribuído para as edições anteriores. Viena, dezembro de 29. Aqui tem uma edição, vou poupar vocês de ler tudo em inglês. Gente, eu não falo inglês fluente, né? Dou uma enrolada. Mas minhas crianças estudam num colégio que é bilíngue, e aí, para o orgulho da mãe, bem narcisista agora, né? Acho a coisa mais linda que eles sabem falar inglês e eles falam super bem. E aí eu estudo com eles para as provas, né? Aí às vezes eu vou ler as coisas e eu leio errado. Olha, eles morrem de dar risada. Mãe, não é assim. Esses dias eu falei alguma coisa aí eles... Eu não sei o que é isso. Eu falei, nossa, mas isso vai cair na prova. Como é que não sabe? Aí meu filho, daqui, deixa eu ler. Quando ele foi ler, ele... Mãe, não é assim que fala isso. Você não sabe. Daqui, deixa que eu estudo. Tipo... Sai pra lá, né? Mas eles morrem de rir, às vezes, com algumas coisas. Eu tô pensando que deve ser tipo a gente, quando escuta alguém falando uma coisa que é muito simples, né? Para eles, tipo, falando errado. Pensa, 7 anos e eles já estão rindo da minha cara com algumas coisas. Eu imagino vocês me escutando aqui falar, arriscar algumas coisas, devem pensar a mesma coisa que eles, né? Eles têm coragem de falar e vocês não. Eu até comecei a fazer inglês, mas se perdeu no meio do caminho. Um dia eu vou voltar. Prefácio da terceira edição inglesa, revista. Em 1909, J. Stanley Hall me convidou para Clark University em Worcester para dar as primeiras conferências sobre psicanálise. Naquele mesmo ano, o Dr. Brill publicou a primeira de suas traduções dos meus escritos, a qual logo se seguiram várias outras. Se hoje a psicanálise exerce um papel na vida intelectual norte-americana, ou ela o fará no futuro, grande parte desse resultado terá que ser atribuída a essas outras atividades do Dr. Brill. Sua primeira tradução da Interpretação dos Sonhos foi publicada em 1913. Desde então, muito tem acontecido no mundo, e muitas mudanças ocorreram em nossos pontos de vista sobre a neurose.
Esse livro, com a nova contribuição à psicopatologia, que surpreendeu o mundo quando foi publicado, em 1900, permanece essencialmente inalterado. Ele contém, até mesmo segundo a minha avaliação atual, a mais valiosa das descobertas que tive a sorte de fazer. Um insight como esse nos é dado apenas uma vez na vida. Aí depois ele vem falar que ele não é poeta, né? Ou eu que sou apaixonada? Fica a dúvida, né? Mas de fato, deixa eu só arrumar aqui, gente, peraí. E alguém escreveu alguma coisa aqui no chat, né? Vamos ver. Ficar para trás, vou no Embromation. Estamos aqui no Embromation, e é isso, né? E a gente vai como dá, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas, ó, isso daqui que ele tá falando, né, que eu disse que tem um quê de poesia, de um insight como esse, nos é dado apenas uma vez na vida, de fato, e o quanto que tudo que ele pensou, se a gente for levar em consideração que ele descobriu e trabalhou isso em 1900, e a gente está em 2025, trabalhando a importância que isso tem, e a gente que faz psicanálise sabe da relevância da ideia mesmo de inconsciente, né, e do que a descoberta do próprio inconsciente pode transformar na nossa vida, é mesmo uma coisa muito especial, né? É muito bonito, não tem como, gente, só não se apaixona pela psicanálise se não conhece. Tem como, é bonito demais. Ó, página 24. A literatura científica sobre os problemas do sono. Demonstrei nas páginas seguintes que há uma técnica psicológica que permite interpretar os sonhos e que, aplicando-se esse procedimento, cada sonho se revela como uma formação psíquica dotada de sentido, que pode ser inserida num ponto identificável da atividade psíquica de vigília. Tentarei esclarecer também os processos aos quais se devem a estranheza e a obscuridade do sonho, para deles fazer inferências sobre a natureza das forças psíquicas, cuja interação conjunta ou contrária resulta o sonho. A essa altura, interromperei minha exposição, pois ela terá atingido o ponto em que o problema do sonho desemboca em problemas mais amplos, cuja solução precisa ser buscada na abordagem de outro material. Aqui, quando ele fala da questão de ter uma técnica que investiga ali o sonho, isso é uma das coisas que muita gente às vezes fala, né, que a psicanálise, ela acontece a partir só de uma escuta, de uma coisa, como é que se diz, gente, mas quando não tem técnica, mais intuitiva. Acho que é isso. Muita gente acha que interpretação dos sonhos ou qualquer outra coisa que a gente faça nesse campo é um lugar intuitivo, e não é verdade. Para a gente fazer o que a gente faz, existe uma técnica. Não é fonte vozes da minha cabeça, como muita gente ainda critica a psicanálise por falta de conhecimento. Tentarei esclarecer também os processos aos quais se devem a estranheza e a obscuridade do sonho, para fazer deles inferências sobre a natureza das forças psíquicas, de cuja interação conjunta ou contrária resulta no sonho. A essa altura, já foi, deixa eu ver onde eu estava. Peraí. Começo com um panorama das realizações dos autores precedentes e da posição atual dos problemas do sonho na ciência, pois ao longo do trabalho não terei muitas oportunidades de voltar ao assunto. A despeito dos esforços milenares, a compreensão científica do sonho progrediu pouco. Os autores admitem isso de modo tão geral que parece desnecessário citar vozes individuais. Nesses escritos, cuja relação acrescento ao final da minha obra, o leitor encontrará muitas observações estimulantes e muito material interessante sobre o nosso tema, mas pouco ou nada que diga respeito à essência do sonho ou solucione definitivamente alguns dos seus enigmas. Evidentemente, menos ainda passou ao conhecimento dos leigos instruídos. A ideia do sonho que tinha os povos primitivos nos primórdios da humanidade e que influência ele teve sobre a formação de suas concepções do mundo e da alma são um tema interessante
é tão grande que lamento ter que excluí-lo do estudo nesse contexto. Remeto o leitor às obras conhecidas de Sir J. Lubbock, A. Spencer, A. B. Taylor, entre outros, e acrescento apenas que só conseguiremos compreender a extensão desses problemas e dessas especulações quando tivermos realizado o trabalho de interpretação dos sonhos. Encontramos um eco da concepção primitiva do sonho na atitude dos povos da antiguidade clássica diante do sonho. Aí que tem uma nota. Nota acrescentada em 1914. O que segue se baseia na exposição meticulosa de... Tananana, vamos ignorar este nome aqui. Não é isso. Eles partiam do pressuposto de que os sonhos estavam relacionados ao mundo dos seres sobre-humanos, nos quais acreditavam e que lhes traziam revelações por parte dos deuses e demônios. Acreditavam também que os sonhos tinham um propósito importante para o sonhador, normalmente o de anunciar-lhe o futuro. Até hoje acham, né? Quantas e quantas vezes a gente não escuta pessoas dizerem que tem sonhos premonitórios. E acho difícil também que ninguém nunca tenha tido alguma experiência semelhante com sonhos, assim, né? De você sonhar com alguma coisa que aconteceu, de você achar que foi um aviso. Por mais psicanalista que a gente seja, alguma coisa sempre escapa, né? Quem nunca deu uma lidinha ali no horóscopo e pensou, vai que é verdade, ou imaginou que o sonho era um aviso, né? A gente dá essas escapadas. Pode falar, Ellen. Olá, bom dia. Eu fico pensando na influência mesmo até da Bíblia, né? Que tem sobre os sonhos, porque em Gênesis fala a questão lá de que as pessoas se relacionavam com Deus através de sonho e recebiam avisos também, né? E isso repercute até hoje, né? Então, eu acho que desde o primórdio ali da humanidade, a gente tem uma relação muito, muito íntima com o sonho, seja para quem acredita na espiritualidade e para quem acredita que existe algo oculto através dos sonhos, né? Sim, é verdade. E também acho que acrescenta isso o fato de que a gente é criado ainda numa sociedade que sempre traz pela ideia dos homens, primeiro de Deus, depois dos homens de forma geral, e depois dos pais, assim, de que um outro sempre sabe o que é melhor para a gente do que a gente mesmo. Isso é passado, né? Vocês lerem aí tudo sobre Freud, principalmente os textos que ele fala de massa, essas coisas, que inclusive que a gente está lendo lá no Conectados, então quem está no Conectados vai ligar uma coisa a outra aqui, mas a gente tem uma ideia de que o que vem do outro sempre tem mais valor do que o que vem da gente. E o sonho, ele traz esse ponto de vem de fora, embora venha de dentro. Mas dizer que aquilo é um aviso de uma outra pessoa que não você, tem um valor maior do que dizer que você mesmo pensou aquilo. E aí tem um outro ponto também, que aqui quem está na posição de analista, com certeza já viveu isso. Gente, tem pacientes, agora sim me foge um exemplo claro, mas vou falar e vocês me dizem que vocês já viram isso. Tem paciente que diz dele mesmo, só que do inconsciente, como se fosse uma outra pessoa. Aí eu falei, aí me falou, e aí você pensa assim, cara, tá falando dele mesmo, né? Mas dele mesmo de um lugar de fora. E aí criança tem esse funcionamento, assim. Às vezes, quando meus filhos estavam com fome, quando eles eram menorzinhos, eles falavam assim, a minha barriga tá com fome. Não sou eu, a minha barriga é aquilo de, tem um desconforto que é meu, mas que eu não me dou conta que é de mim, que está me avisando alguma coisa. E aí o inconsciente tem isso. Às vezes é chamado de sexto sentido, às vezes diz que foi Deus que deu um aviso. Foi minha mão. A minha mão foi lá e fez aquilo, né? Criança traz isso e acho que se a gente pensar também nas falas mesmo, né? Daquilo que tem de social, do que as pessoas trazem, sempre de um lugar que vem de fora. É por isso que as psicologias, aqui não estou fazendo alusão a uma específica, mas as psicologias, elas levam uma galera a acreditar que elas têm uma resposta, porque vem de alguma ideia de que eu sei o que você tem que fazer,
para que aquilo que te incomoda possa mudar. Inclusive, hoje, sei lá por quê, não sei se você estava pensando na interpretação dos sonhos, mas, gente, a gente toma banho tem 1000 insights, né? E eu já estava pensando disso, não lembro por quê, quando eu estava tomando banho, de que é tentador quando alguém te diz que tem uma resposta para algo, né? É muito gostoso, que tem uma sensação boa quando alguém te diz, olha, eu posso fazer para você. Por outro lado, tem uma sensação muito satisfatória quando você faz o faça você mesmo. E aí você é que faz aquilo. Mas de antemão, é muito satisfatório quando alguém diz que vai fazer alguma coisa para você. E aí tem esse lugar do o outro. Tudo aquilo que vem de fora parece, então, que tem mais valor. E isso traz uma razão, assim, da maneira também como a gente é criado, né? Da maneira como a maioria das pessoas, elas falam. Você pensar na primeira massa ali da qual você faz parte, da sua família, sua mãe sabe o que é melhor para você. Seu pai sabe o que é melhor para você. Depois a professora sabe o que é melhor para você. E assim vai crescendo, sempre o outro sabendo o que é melhor. E você não conta. Você pouco importa. Então tem esse lugar. O inconsciente, ele tem mais valor quando a pessoa entende que ele vem de fora e não de dentro. Penso que existem influências diversas no sujeito, seja o olhar psicanalítico, seja a influência, a conexão espiritual, o processo até da integração das partes do sujeito, influência do discurso dos outros, a gente só existe também na relação com o outro, né? E aí tem isso, porque às vezes a gente não sabe mesmo o que é melhor pra gente. Também não tô falando desse lugar de que a gente sempre sabe o que é melhor pra gente. Também não é uma verdade em absoluto. Mas precisa ter alguma clareza também sobre a nossa responsabilidade, porque se eu sempre acho que é do outro, então vai me faltar essa responsabilidade. Em psicanálise é legal porque nada é uma coisa só, né? É bem legal, assim, mas então só você que sabe o que é melhor para você? Não. É só o outro? Não, também não. Aí fica naquilo. Nem tanto lá, nem tanto cá, precisa pensar a partir de cada situação o que é melhor naquele momento. Mas quando diz do inconsciente, eu acho que é importante a gente frisar isso, de que para muitas vezes um sujeito ele fala em análise como se aquela voz do inconsciente viesse de um outro. Até ele reconhecer que isso diz dele mesmo, pode ser um processo difícil e longo. Deixa eu ver aqui onde está. Mas a variedade extraordinária de conteúdo e impressão dos sonhos tornava difícil desenvolver uma concepção homogênea, e os obrigou a fazer distinções múltiplas e formar grupos de sonhos de acordo com seu valor e confiabilidade. Evidentemente, a avaliação que os filósofos individuais da antiguidade faziam do sonho dependia da posição que eles estavam dispostos a atribuir à adivinhação em geral. Nos 2 escritos de Aristóteles que tratam do sonho, este já se torna o objeto da psicologia. Aprendemos que não é enviado por deuses, não é de natureza divina, mas sim de natureza demoníaca. Aqui tem uma nota. No sentido pré-cristão do termo, relativo ao daimon, espírito bom ou mal, que inspirava os humanos. As notas chamadas por asterisco e as interpolações às notas do autor, entre colchetes, são de autoria do tradutor. As notas do autor são sempre numeradas. Então, para a gente saber todas as vezes que está com número, é do Freud, asterisco de comentador. Pois a natureza demoníaca e não divina, isto é, o sonho não decorre de uma revelação divina, mas resulta das leis do espírito humano a despeito de seu parentesco com a divindade. O sonho é definido como atividade da alma do homem adormecido, contanto que durma. Aristóteles conhece algumas características da vida onírica. Sabe, por exemplo, que o sonho reinterpreta em escala ampliada os pequenos estímulos que ocorrem durante o sono. O sonhador acredita estar atravessando um fogo e estar em chamas quando ocorre um aquecimento insignificante deste ou daquele membro. E deduz disso que os sonhos podem muito bem revelar ao médico os primeiros indícios não identificados durante o dia de uma alteração no corpo, que é a nota acrescentada em 1914.
O médico grego Hipócrates fala sobre a relação entre o sonho e as doenças em um capítulo de sua famosa obra. Como sabemos, antes de Aristóteles, os antigos não reconheciam o sonho como produto da alma que sonha, mas como inspiração divina. As duas vertentes antagônicas, que encontraremos sempre presentes na avaliação da vida onírica, já são aparentes aqui. Eles diferenciavam entre sonhos verídicos e valiosos, enviados ao sonhador para alertá-lo ou anunciar-lhe o futuro, e sonhos vãos, enganosos e fúteis, cuja intenção era desnorteá-lo ou levá-lo à perdição. Grupp reproduz uma classificação dos sonhos desse tipo, segundo Macróbio e Artemidoro. Os sonhos eram divididos em duas classes, uma delas influenciada apenas pelo presente ou pelo passado, mas irrelevante para o futuro. Abarcava a évovia, não sei, gente, como é que fala isso, e insônia, que reproduz a representação imediata ou seu exposto, por exemplo, a fome ou sua satisfação. Nossa, mas que ele dificulta aqui com essas letras, né? Vamos combinar. Que ampliam de modo fantástico a representação dada, como, por exemplo, o pesadelo, Ephialtes. A outra classe, porém, era vista como determinante para o futuro. Pertenciam a ela: 1. A profecia direta, recebida do sonho. 2. A predição de um evento vindouro. 3. O sonho simbólico, que precisava ser interpretado. E essa teoria se manteve durante muitos séculos. A tarefa de interpretar os sonhos estava relacionada a essa inconstância na avaliação dos sonhos. Em geral, as pessoas esperavam receber esclarecimentos importantes dos sonhos, mas nem sempre conseguiam entender imediatamente todos os sonhos, e não podiam saber se determinado sonho incompreensível anunciava algo significativo. Isso serviu como incentivo para um esforço que visava a substituição do conteúdo incompreensível do sonho por outro inteligível e significativo. Na Antiguidade Tardia, Artemidoro de Hidaldes foi considerado a maior autoridade na interpretação dos sonhos. Sua obra minuciosa deve nos compensar a perda de obras de conteúdo análogo. Que outra nota. Para a história posterior da interpretação dos sonhos na Idade Média, ver, entre outros, Jepgen, 1912, as pesquisas especiais de M. Forster, de 1910 e 11, Gothard, de 1912. Da interpretação dos sonhos nos judeus tratam Almoli, Anran, Lovinger e, mais recentemente, levando em consideração um ponto de vista psicanalítico, Loyer, de 1913. Conhecimento sobre a interpretação árabe dos sonhos nos transmitem Drexel, 1909, Schwartz, 1913, e o missionário Tifindi, de 1913, para a interpretação japonesa, Vermiura, e ele vai falando um monte de gente que estudou em outras línguas a interpretação dos sonhos. Giovanni, você quer falar? Levantou a mão agora, eu não tinha visto. Não? Beleza. A concepção pré-científica dos sonhos dos antigos certamente se encontrava em harmonia plena com a sua visão geral do mundo, que costumava projetar como realidade sobre o mundo exterior o que só tinha realidade na vida psíquica. Além disso, levava em conta a principal impressão deixada na vida de vigília pela lembrança do sonho que resta de manhã, pois nessa lembrança, o sonho contrasta com o conteúdo psíquico restante como algo estranho, como que proveniente de outro mundo. A propósito, estaríamos equivocados se pensássemos que a doutrina da origem sobrenatural dos sonhos carece de seguidores nos nossos dias. Sem falar dos escritores pietistas e místicos que fazem bem ao manter ocupadas as regiões outrora extensas do sobrenatural, enquanto não sejam conquistadas pela explicação da ciência natural. Encontramos homens sagazes e avessos a qualquer aventura que tentem justificar sua fé religiosa
na existência e na intervenção de forças espirituais sobre-humanas, justamente pela inexplicabilidade dos fenômenos oníricos. O apreço pela vida onírica por parte de algumas escolas filosóficas, por exemplo, dos Schellingianos, é um claro eco da natureza divina do sonho, incontestada na antiguidade. E também não se encerrou o debate sobre o poder divinatório do sonho, sua capacidade de anunciar o futuro, porque as tentativas de explicação psicológica não bastam para cobrir o material acumulado. Embora as simpatias de todos os que se renderam ao pensamento científico tenham inequivocadamente a rejeitar esse tipo de afirmação. É difícil escrever uma história do nosso conhecimento científico dos problemas dos sonhos, porque esse conhecimento, por mais valioso que tenha se tornado em alguns pontos, não evidencia um avanço em determinadas direções. Não houve a construção de um fundamento de resultados consolidados sobre o qual um pesquisador posterior pudesse construir algo. Cada novo autor aborda os mesmos problemas e como que recomeça desde o início. Se eu quisesse me ater à cronologia dos autores e resumir os pontos de vista de cada um sobre os problemas do sonho, teria que desistir da tentativa de esboçar uma visão geral do conhecimento atual sobre o sonho. Por isso, optei por uma exposição orientada pelos temas, e não pelos autores. Apresentarei para cada um dos problemas do sonho o material que a literatura oferece para sua solução. Visto que não consegui dominar toda a literatura, que está amplamente dispersa e invade outras áreas, peço que meus leitores se deem por satisfeitos se nenhum fato fundamental e nenhum ponto de vista significativo forem ignorados em minha exposição. Até pouco tempo atrás, a maioria dos autores costumava tratar do sono e do sonho no mesmo contexto, em geral, acrescentando observações sobre os estados análogos que se estendem à psicopatologia e sobre as ocorrências semelhantes ao sonho, como alucinações, visões, etc. Os trabalhos mais recentes, porém, demonstram a tentativa de limitar o tema e de se ocupar de alguma questão específica referente à vida onírica. Acredito reconhecer nessa mudança uma expressão da convicção de que um esclarecimento e uma concordância em assuntos tão obscuros só poderão ser alcançados mediante uma série de investigações detalhadas. O que posso oferecer aqui nada mais é do que uma pesquisa pormenorizada desse tipo, de natureza predominantemente psicológica. Tive poucos motivos para me ocupar do problema do sono, pois esse é, essencialmente, um problema fisiológico, embora as características do estado do sono incluam necessariamente a mudança das condições de funcionamento do aparelho psíquico. Portanto, a literatura sobre o sono não é considerada aqui. O interesse científico pelos fenômenos do sonho em si leva às seguintes questões, que, em parte, se sobrepõem umas às outras. E aí, semana que vem, a gente começa a dar relação do sonho com a vida de vigília. E também, acho que a gente vai poder, nos dias de hoje, com os conhecimentos que a gente tem nesse momento, falar da questão do sono, que, embora aqui não seja o foco, hoje a gente sabe e vê muito isso na clínica da insônia, das dificuldades com o sono, do tanto de medicamento que se toma para induzir o sono e da problemática que isso tem atualmente. Então, essa é uma das coisas que, sim, a gente pode discutir, que eu tenho certeza que vão ser muito ricas aqui para discussão, embora, de fato, esse não seja o ponto principal. Mas quem não dorme não sonha, né? E quem quem toma esse tanto de remédio, às vezes faz esse uso de uma maneira exacerbada, também tem dificuldades com lembrar, ou mesmo de saber ali do próprio sonho de alguma maneira. Então, é importante a gente trazer isso para uma discussão atual. Tá bom? Obrigada pela companhia, espero que tenha sido bom para vocês e a gente se vê na próxima quinta. Eu sempre mando o link lá no grupo e a gente sempre vai retomando a partir do lugar onde a gente parou, tá bom? Um beijo, até a próxima.